A gente fecha um pouquinho o assunto de eleições, ou não tão pouquinho. Ou não. Porque tem a sua conexão, né, Débora? Toda a expectativa em torno da votação do fim da escala 6x1, agora no Senado, projeto que, proposta, né, de emenda à Constituição que já foi aprovada pela Câmara e pode ir à votação no Senado ainda antes do período das eleições propriamente dita. Já estamos no período eleitoral. Nós vamos conversar com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Já na tela conosco, presidente, boa tarde, sempre bem-vindo ao 360. O senhor sempre vocalizou esta crítica de que esta é uma discussão que não poderia ocorrer em período eleitoral, ou, né, na iminência aí de ocorrer as eleições, e parece que o Senado está tomando o caminho oposto do que o senhor defende. Tudo indica que deve avançar a passos céleres na próxima semana. Como é que o senhor avalia o atual estado desta discussão e a informação que a Isabel Mega, nossa analista, já trouxe, de que muito provavelmente o relatório do senador Omar Aziz, que vai cuidar desse texto no Senado, vai ser ipsis literis, vai ser mantido como foi aprovado pela Câmara? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar com vocês. Eu mantenho aí a esperança, Yuri, porque, para o bem do Brasil, né, esse engessamento, essa colocação na Constituição brasileira de escala de trabalho é alguma coisa que não existe em nenhuma parte do mundo. Isso engessaria e impediria as relações, as negociações livres para que atendam à conveniência das pessoas, das empresas, as necessidades, enfim. Nós temos 30% do contingente de 45 milhões de pessoas que trabalham com carteira assinada, que trabalham no regime 6x1, aproximadamente 30%. E 70% não, é porque, certamente, ao longo de décadas, as negociações foram levando a isso e que não há necessidade. Há todos os tipos de escala de trabalho, assim como de jornada de trabalho também. A Constituição brasileira prevê um teto de 44 horas, mas a média brasileira de jornada é de 38 horas. Então, é muito ruim você as pessoas perderem a liberdade de poderem negociar suas conveniências. Tanto é que há uma outra PEC, que é a PEC flexível, a PEC 12, que prevê isso. Ela chama flexível por ela ser flexível. A pessoa quer trabalhar 10 horas por semana, que trabalhe 5, 15, enfim, através de acordos coletivos ou individuais. Então, isso é o moderno. Essa questão, o relator, o Omar Aziz, ele é candidato no Amazonas e ele age como um candidato. Ele está com pressa de terminar logo antes da eleição. Por que essa pressa? Por que será que ele está com pressa? Por que será que o presidente Lula está com pressa? Eles estão pensando na eleição, não estão pensando no Brasil, não estão pensando nas pessoas, não estão pensando no bem-estar da população ou dos interesses da nação brasileira. Imagine só uma mudança dessa, de 6x1, além do engessamento e da falta de oportunidade das pessoas negociarem suas conveniências, cada um sabe o que é melhor para si. Além disso, vai dar um impacto de 18,2% no custo. O condomínio das pessoas vai subir direto, é na veia, aumenta. Condomínio é mão de obra, aumenta na veia. Quando você muda a escala de 6x1 para 5x2, você tem 2 dias de descanso, você dobra o custo aí. E depois de 44 para 40, o mesmo salário, aumenta mais 9,1. Com 9,1 dá 18,2. Ou seja, você vai ter os supermercados, os alimentos mais caros, você vai ter os serviços todos mais caros, você vai ter as prefeituras que têm contratos terceirizados, tudo majorado no preço, vai ter uma pressão inflacionária, vai levar a setores que necessitam e pessoas que interessam a trabalhar dentro de uma jornada maior do que 40 ou dentro de uma escala diferente a irem para a informalidade, que, aliás, aconteceu no Chile isso. No Chile aumentou a informalidade e aumentou o desemprego, porque há rotatividade também. Aí começa a dispensa para se readmitir alguém a um custo menor. Enfim, tudo isso é muito ruim. Eu não vou desistir, não. Nós vamos trabalhar no CCJ, a possibilidade de senadores responsáveis pedirem vistas, pedirem audiências públicas. Nós vamos trabalhar para essa velocidade que o relator quer dar por interesse político, ela não acontecer e que a gente vai continuar a luta de esta votação, se é que for
no período curto a votação, aconteça depois das eleições, porque a motivação eleitoral deixa de existir e aí passa a ter razão as coisas, equilíbrio, responsabilidade, e não motivação pura eleitoral, né? Presidente, boa tarde, obrigada pela entrevista. Olha, tinha até pensado numa outra pergunta, mas o senhor falou algo importante. O senhor falou, nós não vamos desistir de tentar que essa discussão passe, se descontamine da questão eleitoral, ou seja, que ela fique para depois das eleições. Então, o senhor falou o seguinte, que olha, a gente vai trabalhar, a Fiesp, o senhor tem trânsito, né, um trânsito muito bom aqui em Brasília, e que o senhor vai trabalhar para tentar que haja pedido de vista, haja mais discussão, audiência. Me ajuda a entender, o nosso telespectador entender quais movimentos, com quem vocês estão falando, o que dá para fazer, por que de fato o senhor acha que vai conseguir deixar essa discussão descontaminada da eleição? Porque, primeiro, é a razão. A gente tem do nosso lado a razão. Naturalmente, qualquer análise correta, justa, verdadeira, transparente, sabe que o que está se fazendo é usando essa PEC como PEC boca de urna. É uma PEC com total interesse eleitoral. E nós não, nós estamos vendo o interesse verdadeiro do país. Não será um movimento isolado. Nós fizemos um manifesto no momento em que foi conversado com o presidente do Senado para ser postergado depois das eleições. Tiveram 3 mil entidades de todos os cantos do Brasil, de todos os setores que participaram pedindo que as discussões fossem para depois das eleições. Ninguém nega a discutir nada, mas não com motivação eleitoral. Não se pode fazer chantagem com os senadores, chantagem com os deputados, chantagem com os candidatos, porque no momento que você põe uma faca no pescoço do candidato e fala, ó, você é obrigado a fazer isso porque politicamente ninguém vai entender diferente, até porque o governo vendeu a coisa da forma errada, né? Vendeu como se fosse um benefício, um presente, como só esqueceu de falar que tem uma conta e quem vai pagar a conta são os mais pobres, é a sociedade, são as pessoas que vão pagar na hora de ir num bar, tomar um cafezinho com um pão na chapa, na hora de fazer o supermercado, na hora de pagar o seu condomínio, na hora de comprar os seus remédios, na hora de consumir tudo aquilo que é consumido, as prefeituras na hora de fazer suas contratações, enfim. Então se esqueceu de contar a história verdadeira e completa, faltou transparência. Então, por essa razão, e também pelas características setoriais, a realidade de um bar, a realidade de um restaurante não é a mesma de uma siderúrgica, que não é a mesma de uma loja de shopping, que não é a mesma de uma produção agrícola. Cada um tem uma certa realidade que tem que ser debatido com responsabilidade. Por essa razão que eu tenho uma convicção, e nós vamos fazer realmente um movimento bastante forte. Já temos uma reunião marcada segunda-feira aqui na Fiesp, de vários setores e várias entidades, e vamos fazer um momento muito forte junto àqueles senadores, principalmente, que não são candidatos, que eles estão mais à vontade a ver o interesse da nação verdadeiramente e não serem pressionados, para que se possa, de todas as formas que houver, seja vistas, seja audiências públicas, enfim, se ganhar um tempo para melhor discutir. Essa discussão tem que ser feita de forma serena e responsável. E eu espero que dê certo, porque os resultados seriam muito ruins para o país. Pois, para a gente concluir, o senhor já mencionou, por exemplo, que condomínios teriam um efeito imediato, justamente porque muitos dos seus funcionários trabalham nessa escala 6x1, seria necessário compensar de alguma forma ou abrir mão, por exemplo, de portarias 24 horas. Quais outros setores, principalmente da indústria, que é o setor que o senhor representa, vão ter este efeito mais imediato se a PEC for aprovada como está discutida no Senado? Os condomínios, além da escala que você citou, tem a questão de jornada. No momento em que você reduz a jornada de 44 para 40 com o mesmo ganho, tem um aumento de 9,1. No momento em que você passa de 6x1 para 5x2, você dobra mais 9,1, dá 18,2. A despesa no condomínio, 80%, 90% é mão de obra. Então, é na veia, é direto. Setores, como eu disse,
todos os setores têm suas particularidades. Setor industrial, nós temos 2.000 categorias de trabalho. Cada segmento, cada categoria tem suas características. Nós temos, por exemplo, montadoras que trabalham regime de 6 horas por dia em 6 por 1. Ou seja, não usam nem 44, nem 40, trabalham 36 horas semanais, mas trabalham 6 por 1. Aí você tem outras categorias que trabalham 5 por 2, só que fazem 44 horas. Ou seja, o que acontece é que cada um se adapta dentro das suas necessidades e dentro do interesse das pessoas e interesse e necessidade dos setores e das empresas e das regiões. Por isso que não se engessa isso. Isso tem que ser fruto de uma negociação. E essa demonstração dos custos para a sociedade, para as pessoas, para o país, a demonstração das necessidades, isso é que precisa haver uma ampla discussão. Eu perguntaria para o relator, cadê o estudo? Ele andou falando que tem um estudo que demonstra o prejuízo para as pessoas, então eu quero ver o estudo. Cadê o estudo? Por que ele não mostra o estudo que ele tem? Estudo nenhum. Nem a Câmara dos Deputados, quando aprovou, tinha estudo nenhum, e nem o Senado tem estudo nenhum. A verdade, porque um estudo desse leva tempo para se fazer. Tem que se conversar, debater, ver as características setoriais, as características regionais, enfim. Então, por essa razão, para simplificar, é que o melhor é a negociação entre as partes. E o melhor é ter flexibilidade, não ter engessamento. Até há pouco tempo tinha uma legislação que obrigava ou você sai de férias 30 dias ou você não pode sair de férias dividido. Por quê? Se o cidadão se tem interesse em viajar com a família, quiser tirar em períodos as férias, por que é proibido? Por que tanto engessamento, tanto atraso? Esse pessoal olha no retrovisor, não olha para frente, olha no retrovisor, olha para trás, para o passado, não para o futuro. O futuro, as pessoas querem liberdade, as pessoas querem negociar seus próprios interesses, as pessoas não querem leis que engessam que você não pode fazer aquilo que te convém fazer, que é o caso desse engessar uma escala de trabalho. É só no Brasil que vai ter isso. Certo. Nós conversamos com Paulo Scaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Presidente, muito obrigada. Até a próxima.